Nas terras distantes da Babilônia, onde os jardins suspensos se erguiam como escadarias para o céu, e o rio Eufrates murmurava segredos antigos, um jovem hebreu caminhava pelos corredores de mármore do Palácio Real. Seu nome era Daniel, e seus olhos carregavam a sabedoria de quem conversa diretamente com o Altíssimo. Hoje, você vai descobrir como um homem de fé enfrentou o rugido de leões famintos e como o silêncio de uma oração se tornou mais poderoso que qualquer força da terra. O sol dourado da Mesopotâmia se punha lentamente sobre os muros da grande cidade, pintando de âmbar as águas dos canais que cortavam a metrópole. Daniel, agora um homem maduro, de cabelos já prateados pelas décadas de serviço fiel, subia as escadas do palácio com a mesma dignidade de sempre. Seus passos ecoavam suavemente contra o piso de pedras polidas, cada movimento uma oração silenciosa ao Deus de Israel. Há mais de 60 anos, ele havia sido trazido cativo de Jerusalém, ainda jovem, quando Nabucodonosor conquistou sua terra natal. Mas o que deveria ter sido uma maldição se transformou em bênção. Daniel não apenas sobreviveu ao cativeiro, ele floresceu. Sua capacidade de interpretar sonhos e visões o elevou aos mais altos postos do império, servindo fielmente a reis babilônios e agora ao imperador persa Dário. E antes de seguirmos viagem, se este clima e esta história estão tocando o seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho. Sua presença é a chama que ilumina este caminho antigo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí agora. Você sabia que o Palácio de Babilônia tinha mais de 600 salas e que os escribas persas registravam todas as ordens reais em tábuas de argila que eram guardadas por gerações? Era nesse labirinto de poder que Daniel caminhava, sempre fiel a seus princípios. Naquela tarde específica, porém, algo pesava no ar. Os corredores sussurravam intrigas e os olhares dos outros oficiais carregavam inveja mal disfarçada. Daniel era estimado pelo rei Dário, que o havia nomeado como um dos 3 presidentes do reino, responsável por supervisionar 120 sátrapas. Sua honestidade era lendária, sua sabedoria reconhecida até mesmo pelos inimigos. Mas era exatamente essa integridade que incomodava alguns. Em uma corte onde a corrupção era moeda comum, onde favores se compravam com ouro e poder se conquistava com mentiras, Daniel brilhava como uma pedra preciosa em meio ao barro. E pedras preciosas, como todos sabem, despertam a cobiça dos ladrões. Enquanto caminhava, Daniel não imaginava que naquele exato momento um grupo de seus colegas se reunia em uma câmara secreta do palácio. Rostos sérios, sussurros venenosos, planos sendo tecidos como teias de aranha. Eles haviam decidido. Daniel precisava cair. Mas como derrubar um homem irrepreensível? Como encontrar falhas em quem não as tinha? A resposta veio de Artasastro, um dos sátrapas mais astutos. Sua única fraqueza é sua fé. É a única coisa que ele jamais negociará. E foi assim que nasceu um plano diabólico envolvendo a própria devoção de Daniel como armadilha. O profeta, alheio às conspirações, chegou a seus aposentos quando as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu babilônico. Sua rotina era invariável. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava diante da janela que se abria para Jerusalém e orava ao seu Deus. Mesmo a milhares de quilômetros de sua terra natal, mesmo após décadas de exílio, sua fé permanecia inabalável como as montanhas de Judá. Aquela noite, porém, seria diferente de todas as outras, porque às vezes Deus permite que seus filhos passem pela fornalha, não para puni-los, mas para mostrar ao mundo que o fogo não pode consumir quem caminha com o Todo-Poderoso. E uma pergunta ecoava silenciosamente pelos corredores do palácio.
Será que a fé de um homem poderia realmente superar o instinto selvagem de leões famintos? Na sala de reuniões revestida de cedros do Líbano, onde o aroma de incenso misturava-se ao cheiro de pergaminhos antigos, 120 sátrapas se agitavam como abelhas irritadas. A luz das tochas dançava nas paredes, criando sombras que pareciam apontar acusações silenciosas. Era ali, naquele ambiente de poder e política, que se tramava a queda do homem mais íntegro do império. Artasastro ergueu-se de sua cadeira de marfim, seus olhos pequenos brilhando com malícia calculada. A inveja havia encontrado sua voz, e ela falava com a eloquência de quem conhece bem os corredores do poder. "Irmãos", começou ele, sua voz ecoando pelas paredes de pedra, "todos conhecemos o favor que Daniel tem diante do rei Dário. Em breve, ele será nomeado administrador de todo o reino." Um murmúrio atravessou a sala como vento entre folhas secas. Era verdade. Todos sabiam que Daniel estava prestes a ser elevado acima de todos eles, não por bajulação ou esquemas políticos, mas por sua competência inquestionável e honestidade cristalina. E isso os corroía por dentro como ferrugem em metal fino. "Procuramos falhas em sua administração", continuou outro sátrapa, batendo os punhos na mesa de cedro. "Mas é impossível. Seus registros são perfeitos, suas decisões justas, suas contas sempre equilibradas. É como tentar encontrar defeitos no próprio sol." Você sabia que no Império Persa, os sátrapas eram como governadores provinciais, cada um responsável por vastas regiões que podiam ter o tamanho de países inteiros? Eles controlavam exércitos, arrecadavam impostos e prestavam contas apenas ao imperador. Daniel, como presidente, supervisionava todos eles, uma posição de poder imenso. Foi então que Gobrias, o mais velho entre eles, levantou-se lentamente. Seus cabelos brancos como neve contrastavam com seus olhos escuros, frios como noite de inverno. "Há uma maneira", disse ele, e sua voz trouxe um silêncio absoluto à sala. "Daniel tem um ponto fraco. Algo que ele jamais abandonará, mesmo sob ameaça de morte." "Sua fé", sussurrou Artasastro, e a palavra pareceu flutuar no ar como uma lâmina afiada. "Exatamente. 3 vezes ao dia, todos os dias, por mais de 60 anos, ele se ajoelha diante de sua janela e ora ao seu Deus hebreu. É meticuloso como o nascer do sol, inevitável como as marés do grande mar. Se criarmos uma lei que torne isso crime..." O plano se desenrolou na sala como um pergaminho sendo aberto. Uma lei que proibisse orações a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei Dário, por 30 dias. Uma armadilha perfeita, feita sob medida para capturar um homem cuja fidelidade a Deus era mais forte que seu amor pela própria vida. "Mas o rei jamais aceitará uma lei tão absurda", objetou um dos sátrapas mais jovens. Gobrias sorriu um sorriso que não chegava aos olhos. "Ah, meu jovem amigo, você subestima o poder da lisonja bem aplicada. Diremos ao rei que é uma honra temporária, uma demonstração de lealdade absoluta de seus súditos, que por 30 dias ele será venerado como os antigos deuses. Que imperador resistiria a tal adoração?" E assim, na escuridão daquela sala, nasceu uma das mais cruéis armadilhas da história. Não uma armadilha feita de cordas ou ferro, mas tecida com as próprias convicções do homem que pretendiam destruir. Eles conheciam Daniel bem demais. Sabiam que ele preferiria morrer a negar seu Deus, mesmo por um único dia. Os sátrapas se dispersaram pelos corredores do palácio como sombras retornando à noite. Cada um levava consigo uma parte do plano, uma peça do quebra-cabeças que resultaria na ruína de Daniel. Eles não imaginavam que estavam, na verdade, preparando o palco para uma das maiores demonstrações do poder divino que o mundo já havia testemunhado. Enquanto isso, nos aposentos silenciosos de Daniel, o profeta se preparava para suas orações noturnas.
Suas mãos, já marcadas pela idade, mas ainda firmes, seguravam um pequeno rolo das Escrituras. Ele não podia saber que, a poucos metros de distância, homens conspiravam contra sua vida. Não podia imaginar que sua fidelidade diária a Deus estava prestes a ser testada de uma forma que nem mesmo ele havia sonhado. Mas talvez, em algum lugar profundo de seu coração, Daniel já soubesse que grandes tempestades se aproximavam. Afinal, ele era um homem que falava com Deus, e Deus raramente deixa seus filhos completamente no escuro quando os ventos da provação começam a soprar. A pergunta que ecoava nas sombras do palácio era simples, mas profunda. Quando chegar a hora de escolher entre a vida e a fé, o que fará um homem de Deus? Os primeiros raios de sol atravessavam as cortinas de linho do salão do trono, quando os sátrapas se apresentaram diante do rei Dário. O monarca, ainda jovem para um imperador, sentava-se em seu trono de ouro e pedras preciosas, os dedos tamborilando subconscientemente nos braços esculpidos em a forma de leões. Seus olhos, herança de gerações de reis persas, observavam com curiosidade a delegação que se aproximava. Era um espetáculo cuidadosamente orquestrado. Os conspiradores haviam escolhido os sátrapas mais eloquentes, aqueles cujas palavras fluíam como mel e cujas intenções se escondiam atrás de sorrisos estudados. Góbrias liderava o grupo, sua postura curvada em reverência, mas seus olhos calculando cada palavra que estava prestes a pronunciar. Ó Rei Dário, vive para sempre! As palavras ecoaram pelo salão como um coro bem ensaiado. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, os conselheiros e governadores concordaram em estabelecer um decreto real e firmar um interdito. Dário inclinou-se ligeiramente para frente, interessado. Raramente todos os seus administradores chegavam a um consenso tão absoluto. Era, pensou ele, um sinal de unidade admirável em seu vasto império. Artazastro deu um passo à frente, sua voz carregada de falsa solenidade. Majestade, propomos que qualquer pessoa que por 30 dias fizer petição a qualquer deus ou homem, exceto a vossa majestade, seja lançada na cova dos leões. Você sabia que na antiga Pérsia, os reis eram considerados representantes dos deuses na terra? O zoroastrismo, religião do império, ensinava que o imperador recebia a autoridade divina direta de Ahura Mazda, o Deus Supremo. Por isso, a ideia de receber adoração temporária não soava tão absurda para Dário. O rei silenciou por um momento, processando a proposta. A cova dos leões era uma forma de execução reservada para os crimes mais graves, uma tradição que vinha dos tempos de Nabucodonosor. Era eficaz, terrível e, acima de tudo, irreversível. Quem era lançado ali jamais retornava para contar a história. 30 dias, murmurou Dário, acariciando a barba cuidadosamente aparada. A ideia de ser o único objeto de adoração em todo o seu vasto reino, que se estendia da Índia à Etiópia, alimentava uma vaidade que ele mesmo não sabia que possuía. E vocês dizem que todos concordaram com isso? Sim, majestade, mentiu Góbrias sem pestanejar. É nossa forma de demonstrar a lealdade absoluta de seus súditos. Por um mês inteiro, vossa majestade será honrado como merece, sem divisão de adoração ou lealdade. Os outros sátrapas balançavam as cabeças em aprovação, seus rostos máscaras perfeitas de concordância. Nenhum deles mencionou que Daniel não havia sido consultado. Nenhum deles revelou que o decreto havia sido especificamente projetado para derrubar o homem mais íntegro do reino. Dário se levantou de seu trono, os foldes de sua túnica real esvoaçando como asas douradas. Ele caminhava de um lado para outro do salão, pesando a decisão. Por um lado, a proposta era lisonjeira e demonstraria sua autoridade absoluta. Por outro, havia algo na pressa dos sátrapas que o incomodava sutilmente. E a execução da lei? Perguntou ele,
voltando-se para os conspiradores. Irrevogável majestade, respondeu Artasastro prontamente. Como todas as leis dos medos e persas, uma vez selada com o anel real, nem mesmo vossa majestade poderia alterá-la. Isso demonstrará a firmeza e a imutabilidade da palavra imperial. Foi essa frase que selou o destino. Dário, jovem e ainda inseguro em seu poder, viu na irrevogabilidade uma demonstração de força. Não percebeu que estava sendo manipulado, que suas próprias leis seriam usadas como uma prisão para sua consciência futura. O rei estendeu a mão e um escriba se aproximou rapidamente com o decreto já preparado. As palavras estavam escritas em cuneiforme elegante, cada símbolo gravado com a precisão de quem conhece o peso das palavras quando transformadas em lei. Dário leu o documento uma vez, duas vezes, e então pegou seu anel de selar. O anel real persa era uma obra de arte em si mesmo. Esculpido em cornalina vermelha, trazia a imagem de um leão alado, símbolo do poder imperial. Quando pressionado na cera quente que selava documentos oficiais, tornava qualquer lei absolutamente irrevogável. Era o poder supremo materializado em um pequeno objeto de pedra. Com um movimento firme, Dário pressionou o anel no decreto. A cera quente envolveu o símbolo imperial e, naquele momento, as palavras no pergaminho se transformaram na lei mais cruel que o império já havia conhecido. Está feito, disse o rei, devolvendo o documento aos sátrapas. Que seja proclamado em todo o reino. Por 30 dias eu serei o único objeto de adoração permitido. Os conspiradores se curvaram profundamente, mas em seus olhos brilhava um triunfo malicioso. A armadilha estava armada. Agora só restava aguardar que Daniel caísse nela. E nas sombras dos corredores do palácio, a pergunta persistia. Será que um homem pode ser fiel a Deus, mesmo quando isso significa caminhar voluntariamente para a morte? O som de tambores ecoava pelas ruas de pedra da Grande Babilônia, anunciando que um decreto real estava prestes a ser proclamado. Nas praças centrais, onde comerciantes vendiam especiarias vindas da Índia e tapetes tecidos na Pérsia, multidões se reuniam em círculos curiosos. O arauto imperial, vestido com túnica escarlate e portando o bastão de autoridade real, subia nas plataformas de pedra que serviam para pronunciamentos oficiais. Ouçam, povos de todas as nações e línguas. Sua voz treinada cortava o ar como uma lâmina, alcançando até mesmo as ruelas mais distantes. Por decreto de Sua Majestade, o rei Dário, que vive para sempre, durante os próximos 30 dias, qualquer pessoa que fizer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, será lançada na cova dos leões. Um murmúrio atravessou a multidão, como ondas em um lago tranquilo. Alguns balançavam as cabeças em aprovação. Afinal, demonstrar lealdade absoluta ao imperador não era novidade. Outros franziam as sobrancelhas, preocupados com o que isso significaria para suas orações diárias. Mas a maioria simplesmente aceitou, como súditos acostumados a obedecer sem questionar. No palácio, Daniel estava em sua sala de trabalho quando um jovem escriba entrou apressadamente, carregando um rolo de pergaminho. O profeta ergueu os olhos dos documentos administrativos que estava revisando. Relatórios sobre a colheita de grãos nas províncias do norte, questões de impostos e disputas entre mercadores. Senhor Daniel, o jovem curvou-se respeitosamente. Foi proclamado um novo decreto real. Pensei que o senhor gostaria de ver imediatamente. Você sabia que no antigo Império Persa os escribas eram membros de uma casta especial, educados desde a infância para ler e escrever em múltiplas línguas? Eles eram os guardiões do conhecimento e frequentemente serviam como mensageiros confidenciais entre os altos oficiais. Daniel pegou o pergaminho com suas mãos calejadas pelo trabalho de décadas. Seus olhos, ainda afiados apesar da idade, percorreram as
linhas escritas em cuneiforme persa. A cada palavra lida, uma compreensão lenta e terrível se instalava em seu coração. Não era um decreto qualquer. Era uma armadilha feita sob medida para ele. Por um momento, o silêncio dominou a sala. Apenas o som distante de carroças nas ruas da cidade e o murmúrio suave de águas dos canais chegava através das janelas abertas. Daniel releu o decreto uma segunda vez, não por dúvida sobre seu conteúdo, mas talvez esperando que as palavras se reorganizassem magicamente em algo menos mortal. O escriba, percebendo a tensão, ousou quebrar o silêncio. Senhor, há algo errado. Daniel dobrou cuidadosamente o pergaminho e o colocou sobre a mesa de cedro. Seus dedos, que haviam segurado a mão de reis e interpretado os sonhos de imperadores, tremeram quase imperceptivelmente. Não de medo, mas da magnitude da decisão que se abria diante dele como um abismo. Diga-me, Joaquim, disse ele ao jovem, você conhece a história do meu povo? O escriba balançou a cabeça curioso. Meus antepassados foram testados muitas vezes, na fornalha de fogo ardente, diante dos exércitos de Faraó, nas muralhas de Jericó. E sempre a pergunta foi a mesma. Em quem você confia? No poder dos homens ou no poder de Deus? Daniel se levantou lentamente e caminhou até a janela que se abria para o oeste, na direção de Jerusalém. A cidade santa estava a meses de viagem, mas para ele era como se pudesse ver suas colinas douradas através das muralhas da Babilônia. Senhor, o escriba sussurrou, o que vai fazer? Por um longo momento Daniel não respondeu. Seus olhos contemplavam o horizonte, mas sua mente viajava através dos anos. Via-se novamente como jovem, recusando-se a comer dos manjares do rei. Lembrava-se dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, caminhando corajosamente para a fornalha. Recordava cada visão que Deus lhe havia dado, cada sonho que havia interpretado, cada momento em que a fidelidade ao Altíssimo havia sido recompensada. Joaquim, disse ele finalmente, sua voz calma como águas profundas. Você sabe o que significa a palavra Daniel? Não, Senhor. Significa Deus é meu juiz. Meus pais me deram esse nome porque acreditavam que, não importa o que acontecesse, seria Deus quem determinaria meu destino. Ele se voltou para o jovem, e em seus olhos brilhava uma paz que transcendia qualquer entendimento humano. E hoje, essa verdade será testada como nunca antes. O escriba entendeu, sem que mais palavras fossem necessárias. Daniel não mudaria sua rotina, não se esconderia, não fugiria, não encontraria justificativas teológicas para contornar o decreto. Às 6 da tarde, como fazia há mais de 60 anos, ele se ajoelharia diante da janela e oraria ao Deus de Israel. Mas, Senhor, o jovem não conseguiu se conter. Eles vão matá-lo. Daniel sorriu, e foi um sorriso cheio de uma serenidade que apenas homens muito próximos de Deus conseguem ter diante da morte. Talvez Deus tenha outros planos. De qualquer forma, minha decisão está tomada. Não posso negar aquele que me sustentou durante toda esta longa vida. E assim, num escritório silencioso de um palácio babilônico, um homem idoso tomou a decisão que ecoaria através dos séculos. Preferiria morrer fiel a viver traindo sua consciência. A tarde avançava, e a hora da oração se aproximava como o destino inevitável. O sol da tarde pintava de dourado as águas do rio Eufrates, quando Daniel subiu as escadas que levavam aos seus aposentos particulares. Seus passos ecoavam nos degraus de mármore polido. Cada som, um lembrete silencioso de que esta poderia ser sua última caminhada em liberdade. No pátio do palácio abaixo, soldados persas faziam a troca da guarda, seus escudos cintilando sob a luz dourada que se espalhava por toda a cidade. Chegando ao seu quarto, Daniel fez o que sempre fazia. Lavou as mãos e o rosto numa bacia de bronze,
Penteou cuidadosamente a barba branca e vestiu seu manto de oração, uma túnica simples de linho que guardava há décadas. Era uma vestimenta que o conectava não ao poder do palácio, mas às suas raízes humildes, como um jovem cativo trazido de Jerusalém. A janela estava aberta, como sempre. Era uma janela ampla, voltada para o oeste, por onde a brisa vespertina trazia o aroma de jasmins dos jardins reais, misturado ao cheiro distante de pão, sendo assado nas padarias da cidade. Mas para Daniel, essa janela era muito mais que uma abertura para o ar fresco. Era uma ponte espiritual que conectava seu coração exilado à terra prometida por Deus aos seus ancestrais. Você sabia que os judeus exilados desenvolveram o costume de orar voltados para Jerusalém, baseados numa oração do próprio rei Salomão? Durante a dedicação do templo, Salomão pediu a Deus que ouvisse as orações daqueles que, mesmo em terras distantes, se voltassem para o lugar santo. Daniel se ajoelhou lentamente sobre o tapete de oração, seus joelhos já conhecendo exatamente o lugar onde tocariam o chão. Suas mãos, marcadas pelos anos, mas ainda firmes, se uniram em reverência. Por um momento, ele fechou os olhos e simplesmente respirou, deixando que a presença de Deus enchesse seu coração como água pura, enchendo um cântaro vazio. Lá embaixo, escondidos atrás de pilares de mármore e cortinas de seda, os conspiradores aguardavam como predadores, espreitando sua presa. Artasastro ajustou sua posição para ter uma visão melhor da janela de Daniel, seus olhos brilhando com uma mistura de expectativa e malícia. Góbrias fazia sinais silenciosos para os outros sátrapas espalhados estrategicamente pelo pátio. Ele vai orar, sussurrou um deles. Tenho certeza disso. Silêncio, retrucou Gobrias. Precisamos de testemunhas inquestionáveis. E então, como o sol cumprindo seu ritual diário de mergulhar no horizonte, Daniel começou a orar. Sua voz, baixa mas clara, se elevou pela janela aberta como incenso subindo aos céus. Ele orava em hebraico, a língua de seus pais, as palavras fluindo com a naturalidade de um rio seguindo seu curso. Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sua voz carregava décadas de intimidade com o divino. Tu que conheces os segredos dos corações e governas sobre os reinos dos homens, eu me apresento diante de ti como sempre fiz, buscando tua face e tua vontade. As palavras de Daniel fluíam como um rio tranquilo, cada frase uma demonstração de fé inabalável. Ele agradecia pelas bênçãos recebidas, intercedia pelo povo judeu espalhado pelo império, pedia sabedoria para suas responsabilidades administrativas. Não havia pressa em sua oração, nem medo na sua voz. Era um homem conversando com seu Pai Celestial, como fazia há mais de 60 anos. Sei que homens tramaram contra meu bem, continuou ele, mas confio que teus propósitos são mais altos que os deles. Se for tua vontade que eu passe pelo vale da sombra da morte, que seja para a tua glória. Se for tua vontade me livrar, que seja para que teu nome seja exaltado entre as nações. Lá embaixo, os conspiradores se entreolhavam com uma mistura de triunfo e desconforto. Era impossível negar a sinceridade daquela oração, a dignidade daquele homem que preferia morrer a comprometer sua fé. Por um momento, até mesmo Artasastro sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido remorso. Mas a inveja é um sentimento poderoso e, rapidamente, sufocou qualquer vestígio de consciência. Está feito, sussurrou ele. Temos nossa evidência. Daniel continuou orando por quase 1 hora, até que as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu de Babilônia. Quando finalmente se levantou,
Seus joelhos protestaram suavemente, um lembrete de que era um homem idoso, de carne e osso, não uma figura mítica, mas em seus olhos brilhava uma paz que transcendia qualquer compreensão humana. Ele sabia que havia sido visto, sabia que sua oração havia sido o último prego em seu próprio caixão, mas também sabia algo que seus inimigos não compreendiam, que há coisas mais importantes que a própria vida e que um homem que anda com Deus nunca está verdadeiramente sozinho, mesmo numa cova cheia de leões famintos. Enquanto fechava a janela e se preparava para o que poderia ser sua última noite de sono em liberdade, Daniel murmurou uma última oração. Seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. E no silêncio de seus aposentos, era como se o próprio céu sussurrasse de volta. Não temas, servo fiel, eu estou contigo. A madrugada ainda tingira o céu de prata, quando os passos apressados ecoaram pelos corredores do Palácio Real. Artazastro e seus comparsas caminhavam em formação cerrada, suas túnicas farfalhando contra o chão de mármore polido, cada passo reverberando como tambores anunciando uma execução. Nas mãos de Gobrias, um pergaminho selado com cera vermelha, a evidência que selaria o destino de Daniel. O rei Dário havia acordado cedo, como era seu costume, e encontrava-se na sala do trono menor, uma câmara mais íntima, onde recebia relatórios matinais de seus administradores. A luz dourada das primeiras horas do dia filtrava através das janelas altas, criando padrões geométricos no chão, incrustado com pedras preciosas. Ele revisava documentos sobre a colheita nas províncias orientais quando os conspiradores foram anunciados. Majestade, disse o guarda, curvando-se, profundamente os sátrapas solicitam audiência urgente. Dário ergueu os olhos, ligeiramente irritado com a interrupção. Urgente? O sol mal nasceu. O que pode ser tão importante assim? Os conspiradores entraram em fila, seus rostos cuidadosamente compostos em máscaras de zelo legal e preocupação fingida. Artazastro, como porta-voz do grupo, adiantou-se e se prostrou diante do trono, sua performance digna dos melhores atores das tragédias gregas. Ó rei, vive para sempre! Sua voz ecoou pela câmara com solenidade estudada. Viemos diante de vossa majestade com o coração pesado, mas cumprindo nosso dever de guardiões da lei imperial. Um desconforto súbito se instalou no peito de Dário. Algo na atmosfera, na forma como os homens se posicionavam, na tensão palpável que preenchia o ar, fez seus instintos de sobrevivência se agitarem como animais inquietos. Fale, disse o rei, sua voz mais séria agora. Gobrias se adiantou, desenrolando o pergaminho com gestos teatrais. Majestade, não estabelecestes um decreto segundo o qual todo homem que por 30 dias fizesse petição a qualquer deus ou homem, exceto a vossa majestade, seria lançado na cova dos leões? Você sabia que nas cortes persas as leis eram consideradas reflexos da ordem cósmica estabelecida por Ahura Mazda? Por isso, quebrar uma lei real não era apenas desobediência civil, mas uma afronta à própria ordem divina do universo. Sim, respondeu Dário, e algo no tom de sua própria voz o alertou para o perigo que se aproximava. A palavra está escrita, segundo a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Foi então que Artazastro desferiu o golpe fatal. Pois bem, majestade, Daniel, um dos cativos de Judá, não tem feito caso de vossa majestade nem do decreto que selastes. 3 vezes por dia faz a sua oração a seu Deus. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dário sentiu como se um punho invisível tivesse golpeado seu estômago, expulsando todo o ar de seus pulmões. Daniel! Seu administrador mais confiável, o homem cuja sabedoria havia salvado o reino inúmeras vezes, o único oficial em todo o império em quem podia confiar completamente. Daniel,
A palavra saiu de seus lábios como um sussurro incrédulo. Sim, majestade. Ontem mesmo, às 6 da tarde, o vimos ajoelhado diante de sua janela, orando ao Deus dos Hebreus. Há múltiplas testemunhas. A violação da lei real é inquestionável. Dário se levantou abruptamente de seu trono, começando a caminhar de um lado para outro da sala como um leão enjaulado. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma raiva que crescia como fogo alimentado por vento forte. Não raiva de Daniel, mas de si mesmo, por ter sido tão facilmente manipulado. "Deixe-me sozinho", ordenou ele, sua voz cortando o ar como uma lâmina. "Mas, majestade", Artasastro insistiu, "a lei deve ser cumprida. A palavra real não pode ser quebrada sem que todo o império questione a autoridade imperial." "Saiam!" O grito de Dário ecoou pelas paredes de pedra, fazendo até mesmo os guardas se encolherem. Os conspiradores se retiraram rapidamente, mas não antes de Gôbrias deixar cair suas palavras finais como gotas de veneno. "Majestade, lembrai-vos, segundo a lei dos medos e persas, nenhum decreto ou interdito que o rei estabeleça se pode mudar." Sozinho em sua sala do trono, Dário se deixou cair pesadamente em sua cadeira real. O ouro e as pedras preciosas que o adornavam pesavam sobre ele como correntes. Por horas, permaneceu ali, a cabeça entre as mãos, tentando encontrar uma brecha legal, uma escapatória, qualquer coisa que pudesse salvar Daniel sem destruir sua própria autoridade. Chamou seus conselheiros legais mais sábios, folheou manuscritos antigos, consultou precedentes históricos. Mas a verdade era implacável. As leis dos medos e persas eram absolutas. Nem mesmo o próprio imperador que as criava podia alterá-las uma vez seladas com o anel real. À medida que o dia avançava, a realidade se tornava cada vez mais pesada. Ele havia sido jogado como uma peça no tabuleiro de xadrez dos conspiradores. Sua própria vaidade havia sido usada para criar uma armadilha para o homem mais íntegro de seu reino. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho como sangue, Dário tomou a decisão mais difícil de sua vida. Com o coração partido, mas sem escolha legal, mandou chamar Daniel. Era chegada a hora de confrontar o homem que ele admirava mais que qualquer outro, e condená-lo à morte por ter sido fiel demais a seus princípios. O som das sandálias de Daniel ecoava pelos corredores de mármore enquanto ele caminhava escoltado por 2 guardas persas em direção à sala do trono. Não eram correntes que o prendiam, nem força que o conduzia. Era simplesmente a dignidade de um homem que aceitara sua sorte com a serenidade de quem confia em propósitos maiores que os visíveis aos olhos humanos. O profeta vestia sua túnica oficial, a mesma que usara em centenas de reuniões administrativas, mas que agora parecia carregar o peso de uma mortalha. Seus cabelos prateados estavam cuidadosamente penteados, sua barba aparada com a precisão de sempre. Se ia morrer, morreria com a dignidade que havia caracterizado toda a sua vida. Na sala do trono, Dário aguardava como um homem no corredor da morte de sua própria consciência. O jovem imperador havia envelhecido anos em poucas horas. Círculos escuros cercavam seus olhos e suas mãos, normalmente firmes ao segurar o cetro real, tremiam sutilmente. Ao seu redor, dispostos como abutres aguardando carniça, os sátrapas conspiradores observavam com satisfação mal disfarçada. "Majestade", anunciou o guarda, "Daniel foi trazido conforme vossa ordem." Dário ergueu os olhos lentamente, e quando seu olhar encontrou o de Daniel, foi como se uma lâmina atravessasse seu coração. No rosto do velho administrador não havia acusação, nem amargor, nem mesmo medo. Havia apenas a mesma serenidade que sempre caracterizara suas decisões, a mesma paz que sempre irradiara de homens que conhecem intimamente a vontade de Deus. Por um longo momento, rei e súdito se fitaram em silêncio.
Era um diálogo sem palavras, carregado de décadas de confiança mútua, respeito e, sim, uma amizade genuína que transcendia diferenças de religião e nacionalidade. Daniel! A voz de Dário saiu rouca, quase inaudível. É verdade? Você sabia que no protocolo persa, um súdito só podia falar na presença do rei quando diretamente questionado? O silêncio era considerado uma virtude que demonstrava respeito pela autoridade imperial, e palavras desnecessárias podiam ser interpretadas como desacato. Majestade quer saber se orei ao meu Deus ontem à tarde? Daniel respondeu com a mesma voz calma que usava para discutir relatórios administrativos. Sim, orei, como faço 3 vezes ao dia há mais de 60 anos. Mesmo sabendo do decreto, mesmo sabendo das consequências, Daniel inclinou ligeiramente a cabeça, um gesto que misturava respeito ao rei com firme convicção. Majestade, o Senhor me nomeou para supervisionar seu reino porque reconheceu em mim qualidades de honestidade e fidelidade. Essas qualidades foram forjadas por minha obediência ao Deus de Israel. Como poderia usar contra ele as virtudes que ele mesmo desenvolveu em mim? Artazastro deu um passo à frente, sua voz cortando o ar tenso da sala. Majestade, a lei é clara. A desobediência foi confessada pelo próprio culpado. A justiça deve seguir seu curso. Dário se voltou para o sátrapa com olhos que flamejavam de ira contida. Vocês, sussurrou ele, vocês sabiam. Sabiam exatamente o que estavam fazendo quando propuseram esse decreto. Gobrias assumiu uma expressão de inocência estudada. Majestade, nós apenas propusemos uma lei que honrasse vossa divindade. Se Daniel escolheu desobedecê-la, a culpa é exclusivamente dele. Foi então que Daniel fez algo inesperado. Em vez de se defender ou acusar os conspiradores, ele se voltou para o rei com genuína compaixão. Majestade, não se torture por isso. Eu fiz minha escolha conscientemente. Prefiro morrer obedecendo ao meu Deus a viver desobedecendo a ele. As palavras de Daniel ecoaram pela sala, como pedras atiradas em águas paradas, criando ondas de reflexão que alcançaram até mesmo os corações mais endurecidos dos conspiradores. Aqui estava um homem, enfrentando a morte com serenidade absoluta, não por fanatismo cego, mas por uma fé tão profunda que fazia a própria morte parecer apenas uma passagem entre aposentos da casa de Deus. Dário tentou uma última vez. Daniel, há alguma interpretação da lei que... Majestade. Daniel o interrompeu gentilmente. O Senhor é um rei justo. Não comprometa sua justiça por minha causa. Eu violei a lei conscientemente, sabendo das consequências. A sentença deve ser cumprida. O imperador fechou os olhos por um momento, como se tentasse afastar um pesadelo. Quando os abriu novamente, havia neles a resignação dolorosa de um homem forçado a agir contra sua própria consciência. Que seja então, murmurou ele, e sua voz carregava o peso de mundos desabando. Daniel, por violar o decreto real ao orar a teu Deus, és condenado a ser lançado na cova dos leões. Um silêncio absoluto dominou a sala. Até mesmo os conspiradores pareciam surpresos com a facilidade sombria do momento. Haviam planejado a destruição de Daniel, mas não haviam previsto como seria doloroso testemunhar a dignidade com que ele enfrentaria sua sentença. Daniel se curvou profundamente diante do trono. Que o Deus do céu e da terra abençoe vossa majestade, disse ele, e que ele demonstre, através do que está prestes a acontecer, que é ele quem governa sobre os reinos dos homens. Enquanto era conduzido para fora da sala, Daniel não olhou para trás, mas suas últimas palavras ficaram ecoando no ar como uma profecia. Há um Deus que é maior que leões, maior que reis e maior que a própria morte. A Cova dos Leões ficava no subsolo do Palácio Real, uma construção antiga que datava dos tempos de Nabucodonosor.
Era uma câmara circular escavada na rocha viva, com cerca de 15 metros de profundidade e paredes lisas que tornavam impossível qualquer tentativa de escalada. No centro, uma abertura circular no teto por onde os condenados eram lançados e por onde se podia ver apenas um pequeno círculo de céu, último vislumbre do mundo superior que a maioria dos que desciam jamais veria novamente. Os leões eram mantidos propositalmente famintos por 3 dias antes de cada execução. Eram feras magníficas, com jubas douradas que ondulavam como chamas quando se moviam, garras afiadas como punhais e olhos amarelos que brilhavam na penumbra como brasas ardentes. Havia 7 deles, cada um pesando mais que 2 homens adultos, músculos, ondulando sob pelagem dourada a cada movimento predatório. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de Babilônia com tons de púrpura e ouro, o cortejo fúnebre se formou nos pátios do palácio. Daniel caminhava no centro, escoltado por guardas que mais pareciam estar participando de um funeral que de uma execução. Sua serenidade era tão profunda que até mesmo os soldados mais endurecidos se sentiam desconfortáveis com o que estavam prestes a fazer. Você sabia que a Cova dos Leões não era apenas um método de execução, mas também uma forma de julgamento divino? Os persas acreditavam que se alguém fosse inocente, os deuses o protegeriam, mesmo diante das feras mais selvagens. O rei Dário seguia o cortejo a uma distância respeitosa, sua face uma máscara de tormento real. Ele havia tentado, durante todo o dia, encontrar alguma brecha legal que pudesse salvar Daniel. Consultara todos os escribas, todos os sábios, todos os especialistas em lei do império, mas a verdade era implacável. As leis dos medos e persas eram absolutas e irrevogáveis. Ao chegarem à cova, uma multidão já se havia reunido. Não era incomum que execuções atraíssem curiosos, mas desta vez havia algo diferente no ar. Muitos dos presentes conheciam Daniel, haviam se beneficiado de sua administração justa, testemunhado sua integridade ao longo de décadas. Não havia gritos de aprovação ou sede de sangue, apenas um silêncio pesado, carregado de respeito relutante. Daniel foi conduzido à borda da abertura circular. Lá embaixo, no fundo da cova, os leões se agitavam, sentindo o cheiro de carne humana. Seus rugidos ecoavam pelas paredes de pedra como trovões subterrâneos, fazendo o chão vibrar sob os pés dos espectadores. Por um último momento, Dário se aproximou de Daniel. Que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livre, murmurou o rei, e suas palavras carregavam tanto um desejo desesperado quanto uma oração involuntária. Daniel se voltou para o imperador, e em seus olhos brilhava uma luz que não vinha das tochas ao redor. Majestade, não se aflija. O mesmo Deus que livrou meus amigos da fornalha ardente é poderoso para livrar também da boca dos leões. E se não o fizer, será porque tem propósitos ainda maiores. Com essas palavras, Daniel se voltou para a abertura da cova. Não foi empurrado, não foi forçado. Com a mesma dignidade com que havia servido a reis e interpretado sonhos, ele desceu voluntariamente para o que todos acreditavam ser sua morte certa. A descida foi silenciosa, exceto pelo som de cordas se desenrolando. Quando Daniel tocou o chão da cova, os leões imediatamente se voltaram para ele. Eram criaturas magníficas e terríveis, com músculos tensos como molas prontas para atacar. Por um momento, que pareceu durar eternidade, predadores e presas se encararam na penumbra da cova. E então, algo extraordinário aconteceu. Em vez de atacar, os leões simplesmente pararam. Era como se uma mão invisível tivesse tocado suas mentes selvagens, substituindo o instinto predatório por uma calma sobrenatural. Um por um, as feras se deitaram ao redor de Daniel, suas respirações profundas criando um ritmo hipnótico no silêncio da cova. Lá em cima,
Os espectadores assistiam em silêncio absoluto. Até mesmo os conspiradores se entreolhavam com desconforto crescente. Aquilo não era normal. Leões famintos não se comportavam assim. Daniel, por sua vez, fez exatamente o que faria em qualquer outro lugar. Ajoelhou-se no chão de pedra da cova e começou a orar. Sua voz baixa ecoava suavemente pelas paredes, as palavras em hebraico criando uma melodia de fé que parecia envolver toda a cova numa atmosfera de paz sobrenatural. O maior dos leões, um macho com juba dourada como o sol do meio-dia, se aproximou lentamente de Daniel. Por um momento, todos prenderam a respiração. Mas em vez de atacar, a fera simplesmente se deitou ao lado do profeta, sua cabeça poderosa, descansando próxima aos joelhos do homem em oração. Era como se o jardim do Éden tivesse sido restaurado por algumas horas, onde homens e animais conviviam em harmonia perfeita, unidos sob a proteção do Criador de todas as coisas. E na cova dos leões, cercado pelas feras mais temidas do império, Daniel continuou orando, sua voz subindo aos céus como incenso, enquanto anjos invisíveis montavam guarda ao seu redor. No palácio real, a noite se estendeu como um manto de tormento sobre o pato. Rei Dário, pela primeira vez desde que assumira o trono, o jovem imperador dispensou o banquete noturno, as apresentações de dançarinos persas e até mesmo os relatórios administrativos que costumava revisar antes de dormir. Em vez disso, trancou-se em seus aposentos particulares, onde caminhava de um lado para outro como um animal enjaulado. O quarto real, normalmente um refúgio de paz e luxo, havia se transformado numa prisão da consciência. As cortinas de seda que pendiam das janelas pareciam sussurrar acusações a cada brisa noturna. Os tapetes persas, trabalho de arte, tecidos por mestres artesãos, pareciam contar histórias de injustiças cometidas por reis anteriores. Até mesmo as pedras preciosas incrustadas nas paredes pareciam ser olhos julgando sua decisão. Não trouxeram manjares nem instrumentos musicais. Registraram os escribas reais em suas crônicas daquela noite. Era um protocolo quebrado, uma tradição imperial desprezada. O rei dos persas, senhor de 127 províncias, havia recusado todos os prazeres que seu poder podia proporcionar. Você sabia que os reis persas eram servidos por dezenas de cozinheiros especializados, cada um responsável por pratos de diferentes regiões do império? Uma refeição real típica incluía delícias da Índia, vinhos da Média, frutas da Assíria e especiarias da Arábia. Um banquete que representava simbolicamente todo o mundo conhecido. Nas masmorras do palácio, os outros prisioneiros sussurravam entre si sobre o barulho estranho que vinha da cova dos leões. Normalmente, depois que alguém era lançado lá, ouvia-se rugidos ferozes, gritos de agonia e depois um silêncio mortal. Desta vez, porém, havia apenas paz. Um silêncio tão profundo que parecia sobrenatural. Os guardas responsáveis por vigiar a cova se entreolhavam nervosamente. Já deveria ter terminado, murmurava um deles, ajustando o elmo sobre a cabeça. Os leões estavam famintos há 3 dias. Talvez estejam dormindo, sugeriu outro, mas sua voz carregava dúvida. Leões não dormiam depois de uma refeição tão aguardada. Enquanto isso, na cova, uma cena que desafiava toda a lógica humana se desenrolava na escuridão. Daniel havia se deitado sobre o chão de pedra, usando seu manto como travesseiro improvisado. Ao seu redor, como soldados montando guarda, os 7 leões haviam formado um círculo protetor. Suas respirações profundas criavam uma sinfonia suave que ecoava pelas paredes de pedra. O profeta não dormiu profundamente, não por medo, mas pela consciência de estar participando de um milagre. Ele podia sentir a presença angelical ao seu redor, quase visível na penumbra da cova. Era como se o próprio céu tivesse descido para fazer vigília com um servo fiel.
Durante as horas silenciosas da madrugada, Daniel orou e meditou. Suas orações não eram pedidos desesperados por libertação, mas diálogos íntimos com aquele que conhecia desde a juventude. Ele o agradecia pelas décadas de fidelidade que Deus havia honrado, intercedia pelos judeus espalhados pelo império e até mesmo orava pelo rei Dário, que havia sido manipulado por homens maus. Acima, na sua câmara real, Dário passava pela noite mais longa de sua vida. Ele não conseguia tirar da mente a serenidade com que Daniel havia enfrentado a sentença. Não era a resignação de um homem derrotado, mas a paz de alguém que conhecia segredos que reis não conseguiam compreender. Como pode um homem enfrentar a morte com tanta calma? Murmurava o imperador para as paredes silenciosas. Que tipo de fé é essa que é mais forte que o medo? Quando os primeiros raios de sol começaram a colorir o horizonte de prata e ouro, Dário não conseguiu mais suportar a incerteza. Levantou-se abruptamente do leito real, vestiu rapidamente uma túnica simples e saiu de seus aposentos como um homem possuído por urgência divina. Seus passos ecoaram pelos corredores ainda silenciosos do palácio, enquanto ele se dirigia à Cova dos Leões. Alguns guardas tentaram acompanhá-lo, mas ele os dispensou com gestos impacientes. Queria estar sozinho para enfrentar o que encontraria lá embaixo. Chegando à abertura da cova, Dário se ajoelhou na borda circular e gritou com voz que misturava esperança desesperada com incredulidade. Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus, a quem tu serves continuamente, livrar-te dos leões? Por um momento que pareceu durar horas, houve apenas silêncio. Então, clara como o som de águas correntes, a voz de Daniel se elevou das profundezas. Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó Rei, não cometi delito algum. Dário caiu de joelhos à borda da cova, lágrimas de alívio rolando por sua face real. Era um milagre, além de qualquer compreensão humana. Daniel estava vivo, ileso, protegido por um poder que transcendia as leis da natureza. Tirem-no daí! Gritou o rei para os guardas que chegavam correndo. Rápido! Tragam cordas, escadas, tudo o que for necessário. E assim, quando o sol nascente banhou a cidade de Babilônia com luz dourada, Daniel foi erguido da cova dos leões como um homem ressurreto dos mortos, sem um arranhão em seu corpo, sem um fio de cabelo danificado, sem nem mesmo o cheiro de fera em suas roupas. O impossível havia acontecido. O Deus de Israel havia mostrado ao Império Persa que é ele quem fecha a boca dos leões quando protege seus filhos fiéis. O sol da manhã banhava de ouro os jardins suspensos da Babilônia quando Daniel, são e salvo, foi conduzido de volta ao palácio. Sua túnica estava intacta, seus cabelos perfeitamente arrumados, como se tivesse passado a noite em aposentos de luxo em vez de numa cova cheia de predadores famintos. Mas era em seus olhos que se podia ver a verdadeira transformação. Brilhavam com a luz de quem havia tocado o sobrenatural e voltado para contar a história. O rei Dário não conseguia parar de olhar para Daniel, como se tentasse convencer-se de que não estava diante de uma visão. Suas mãos tremiam ligeiramente quando tocou o braço do profeta, certificando-se de que era real, que era carne e osso, não um fantasma que emergira das profundezas da terra. Conta-me, sussurrou o imperador, sua voz rouca de emoção. O que aconteceu lá embaixo? Daniel sorriu com a serenidade de sempre, mas agora havia nela algo novo, a paz de quem havia testemunhado um milagre. Majestade, quando descia a cova, os leões se aproximaram como era de se esperar. Mas então, foi como se uma presença invisível enchesse todo o lugar.
Os animais simplesmente se acalmaram, deitaram-se ao meu redor como cães domésticos e lá permaneceram toda a noite. Um anjo, murmurou Dário, lembrando-se das palavras que Daniel havia gritado da cova. Tu disseste que Deus enviou um anjo. Sim. Não o vi com os olhos da carne, mas senti sua presença como se sente o calor do sol ou a brisa da tarde. Era como se o próprio céu tivesse descido para montar guarda. Você sabia que na teologia persa, anjos eram seres muito reais e poderosos, servos diretos de Ahura Mazda? Para Dário, a ideia de intervenção angelical não era fantasia, mas uma possibilidade muito concreta dentro de sua visão de mundo. Enquanto isso, nos corredores do palácio, a notícia se espalhava como fogo em palha. Seca! Daniel havia sobrevivido à cova dos leões. Os criados sussurravam em grupos, os guardas balançavam as cabeças em incredulidade e até mesmo os sátrapas conspiradores se reuniam em câmaras escuras, seus rostos pálidos de uma mistura de medo e ira. Isso é impossível, resmungava Artasastro, caminhando nervosamente pela sala onde havia planejado a destruição de Daniel. Leões famintos não poupam ninguém. Há alguma trapaça nisso. Mas Gôbrias, mais sábio na arte da sobrevivência, política, já havia compreendido a magnitude de seu erro. Não há trapaça que explique isso, murmurou ele. Acabamos de descobrir que o Deus de Daniel é mais poderoso que imaginávamos. No salão do trono, Dário tomava uma decisão que ecoaria por todo o império. Mandou chamar seus escribas mais hábeis e ditou um decreto que seria enviado a todas as 127 províncias sob seu domínio. Da parte do rei Dário, a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio durará até o fim. Mas a justiça real não havia terminado. Dário, agora compreendendo plenamente como havia sido manipulado, mandou prender Artasastro, Gobrias e todos os sátrapas que haviam conspirado contra Daniel. A ironia era cruel e perfeita. Os homens que haviam usado a lei para tentar destruir um inocente agora seriam destruídos pela mesma lei. Lançai-os na cova dos leões, ordenou o rei. E sua voz não carregava prazer na vingança, mas a firmeza de quem executava justiça há muito adiada. Desta vez, não houve milagres. Os leões, que haviam sido gentis como cordeiros na presença de Daniel, voltaram a ser o que sempre foram com os conspiradores, predadores ferozes e famintos. Em poucos minutos, a justiça divina e humana havia sido servida. Daniel, agora restaurado não apenas à liberdade, mas a uma posição ainda mais elevada no reino, retornou aos seus deveres administrativos. Mas algo havia mudado. Sua fé, já profunda, tornara-se ainda mais inabalável. Sua influência, já grande, expandira-se para além das fronteiras do Império Persa. Nas décadas que se seguiram, até sua morte em idade avançada, Daniel continuou servindo fielmente ao rei e ao seu Deus. Mas agora havia algo novo em sua história. Uma noite na cova dos leões que provara ao mundo inteiro que existe um Deus que é maior que reis, maior que impérios, maior que a própria morte. E assim fechamos esta noite sagrada, deixando você entregue ao descanso. Se você acordou agora, me conte nos comentários. Qual foi o sonho que você teve? Afinal, sonhos também fazem parte da nossa história, assim como fizeram parte da vida de Daniel. Que o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para proteger seu servo fiel, feche também as bocas de todos os leões que possam ameaçar seu sono esta noite. Que sua fé seja como a de Daniel, inabalável diante das tempestades, serena diante dos perigos, confiante de que aquele que governa os céus jamais abandona os que nele confiam. Assim fechamos esta noite sagrada, deixando você entregue ao descanso.
Quem sabe, nos sonhos, José, Esther ou Davi não venham lhe contar um segredo guardado há milênios? Boa noite, viajante da palavra.